Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Toda glória ao nome do nosso Senhor, toda glória ao nosso Deus, tá? Estamos aqui mais uma vez em nome de Cristo, para exaltar e glorificar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para sempre, né? Nessa oportunidade que Deus nos dá. A Ele, pois, toda glória, todo louvor, todo domínio para sempre. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, oramos a Ti, louvamos, exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome e agradecemos a Ti, Pai, todo o Teu cuidado, bondade, a proteção, todo o livramento, as Tuas misericórdias, o Teu perdão, Senhor, todos os benefícios que o Senhor nos tem feito em Jesus Cristo, nosso Senhor. Te agradecemos e pedimos a Ti agora que o Senhor, o Espírito do Senhor, tome a primazia nesse momento, nas nossas vidas, nesse momento em que nós estamos reunidos, ó Deus, através deste canal aqui, meu Pai, na Tua presença, na mesma fé, cada um no seu lar, cada um na sua casa, ou onde estiver agora, Pai, aqueles que também irão acessar, meu Senhor, e irão ouvir essa ministração também através do YouTube, Senhor, que venham a ser tocados pelo Teu Espírito, que o Senhor venha a falar profundamente, poderosamente no coração de cada um deles, que o Senhor venha conceder-lhes, ó Deus, entendimento, revelação da Sua palavra, para que sejam edificados e exortados e consolados também em Cristo Jesus. Amado e eterno Deus, toma nas Tuas mãos este momento em que nos reunimos agora em Tua presença. Tua palavra, Jesus, nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, aí o Senhor está. Então nós nos reunimos agora, Pai, cada um de nós onde estamos, mas estamos em Tua presença. Que cada lar agora seja uma igreja do Senhor, seja um local de temor, de tremor, de veneração e de adoração ao Senhor. Seja um local de santidade, de bênção, um lugar de salvação, um lugar de cura e de libertação, e um lugar de crescimento espiritual também, Pai. Um lugar de conhecimento de Deus, um lugar de comunhão com o Senhor, que vive para todo sempre. Nós oramos a Ti, Pai, pedimos também que Tu venhas repreender, desfazer todo mal e toda ação contrária à Tua palavra, à Tua vontade, ao Espírito do Senhor, que trabalha e vai trabalhar no meio de nós agora, em Cristo, para que nenhuma palavra seja mal compreendida, para que toda ela fique muito clara, Pai, para que as pessoas entendam e cresçam na fé e na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e no conhecimento da vontade de Deus, e para que nenhuma palavra venha a ser roubada, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, edifica a Tua igreja, opera maravilhas nesta hora, abençoa o Teu povo, abençoa todos os que irão ouvir esta palavra, a todos os que irão se unir na fé do Senhor Jesus, diante da Tua presença, com reverência, temor e desejo no coração, de Te conhecer, de aprender de Ti, de desfrutar de comunhão contigo, de Te conhecer mais e de ter mais da Tua presença na sua própria vida. Nos abençoa, meu Deus, de modo especial, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nós vamos agora ler uma passagem lá, continuando o Evangelho segundo a narrativa de João, tá? Aí mesmo no capítulo 8, versículo 31 e 32, os versículos 31 e 32, João 8, 31 e 32. Tá? Abra sua Bíblia, João capítulo 8, versículos 31 e 32, que diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, né? Nós vimos aqui na quarta-feira passada que Jesus, ele defende a sua autoridade, ele fala que ele é o Filho de Deus e que se alguém não crê nele, não tem vida em si mesmo, né? E nós vimos que ele disse que aqueles homens judeus iriam morrer nos seus pecados porque eles eram daqui da terra, eles eram deste mundo e Cristo não era deste mundo. E nós vimos também lá em João capítulo 15, né?
que a nosso respeito Cristo diz que nós, os discípulos dele, também não somos deste mundo, porque ele deste mundo nos escolheu, tá certo? Então, nós não somos do mundo, deste tempo, desta vida, deste século, da mesma maneira como Cristo nunca foi e jamais será. Por quê? Porque nós fomos escolhidos por ele. Mas nós não fomos escolhidos no dia que a gente entrou na igreja e levantou a mão e disse: ah, Jesus, eu te aceito, eu te recebo, eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador para a minha vida eternamente. Não, não foi nesse dia, né? A Bíblia diz que a eleição é desde o princípio do mundo, desde o princípio do pó da terra, é antes de haver mundo, né, que o Senhor nos elegeu, tá certo? Então Deus, ele já nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, nos diz a Bíblia Sagrada. É como tenho explicado aqui, que quando chega o tempo certo, o momento exato, Deus, aquele que já é um escolhido dele, ele vem e ele manifesta Cristo. Como? Ele concede a fé, essa pessoa crê, e ela é justificada, e a partir daí ela é selada com o Espírito de Deus, e a partir daí ela é convertida ao Senhor, e a partir daí ela vai viver para Deus. O sentido maior, o objetivo maior da vida dela é viver para Deus, viver para agradar, servir, amar e desfrutar da comunhão do Senhor. Porque não há nada mais maravilhoso do que desfrutarmos da comunhão do nosso Deus, né? Há um cântico antigo que diz assim: só provando o maná é quem pode cantar, né? É que podes cantar. Glória a Deus, aleluia, né? Então, só quem prova esse maná, só quem prova deste pão, só quem prova desta experiência, só quem prova da comunhão maravilhosa do Senhor é que pode de fato glorificar a Deus, dando um glória a Deus verdadeiro, dando um aleluia verdadeiro, tá? Então vejam bem, o Senhor, ele nos diz aqui agora, né, que ali, como nós vimos aqui na quarta-feira, muitas pessoas se irritaram, mas mesmo com aquela palavra dura para os judeus, outras tantas pessoas creram nele quando ele disse que o Pai estava com ele, né? E que da forma que ele ouvia do Pai, assim ele anunciava no mundo, que ele não falava por ele mesmo, logo o testemunho dele era verdadeiro. Quando ele falou isso, também outras pessoas creram nele, e aos que creram nele, o que é que ele diz? Ele diz aqui, versículo 31 e 32, ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejam só, João 8, 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha só o que ele está dizendo. Se alguém permanece na palavra dele, esse é discípulo verdadeiro. Ou seja, o discípulo verdadeiro de Cristo, ele permanece na palavra de Cristo. Ele permanece na palavra do Senhor. E a consequência disso é que a ele será dado o conhecimento da verdade, né? Não é um conhecimento da verdade automático, né? O Senhor chega na vida de um homem e num só segundo, num só instante, ele vai revelar toda a verdade. Não, ele não revela toda a verdade de uma vez só, até porque nós não estamos preparados para ter todo o conhecimento da verdade num só momento. Isso é algo que Deus ele vai nos dando no passar da nossa vida, no decorrer da nossa vida. Isso é muito também fruto de um processo de santificação. E nós vamos ver por quê, tá certo? Então, mas vejam bem o que é que ele diz. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Né? Muitas pessoas são tidas por discípulo de Cristo, né? Mas quem pode garantir quem de fato é um discípulo de Cristo? Só o Senhor pode garantir, só o Senhor pode atestar e afirmar quem verdadeiramente é um discípulo seu. Há um parâmetro, há um modo, há uma maneira, há uma regra, há um padrão para ser examinado, né? E esse é uma maneira que só Deus de fato conhece, né? Só Deus verdadeiramente conhece quem é servo seu, quem é um discípulo verdadeiro seu. A Bíblia diz que pelos frutos é que nós conhecemos uma árvore, né? Não é pelo que é a aparência dela não, mas é pelo fruto que nós a conhecemos.
Então o Senhor, Ele sabe tudo o que nós fazemos, né? E deixamos de fazer também, né? Que é uma atitude negativa, né? Você deixar de fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom, também é uma atitude, né? Porém negativa. Então o Senhor, Ele conhece. Então Ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois meus discípulos verdadeiramente, de fato e de verdade. Aqui Jesus está dizendo quem são os discípulos dele. Jesus está dizendo, olha, você quer conhecer um discípulo meu? É uma pessoa, será uma pessoa que ela irá permanecer na minha palavra, no meu ensinamento, na minha instrução, na minha doutrina. Este é o meu discípulo de fato. Aquela pessoa que permanece na palavra, aquela pessoa que permanece nos ensinamentos do Senhor, este verdadeiramente é um discípulo de Cristo. E qual a consequência disso? Qual o fruto disso? Né? Da mesma forma, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, é uma consequência do pecado é a morte, mas também a consequência, né? O resultado de nós permanecermos na palavra do Senhor é nós chegarmos ao conhecimento da verdade. E o que acontece quando o conhecimento da verdade nos é dado, ou ele vai sendo dado para a gente gradativamente? Acontece o seguinte, libertação. Uma libertação de quê, pastor? De que eu vou ser liberto? Você vai ser liberto, meu amigo, em primeiro lugar, da sua antiga maneira de pensar, dos seus antigos conceitos, da sua antiga maneira de ver as coisas e de compreender as coisas, das coisas que você agora aprova por certo e por errado, né? Você vai ser liberto da sua natureza antiga, daquela natureza má, daquela natureza pecaminosa, né? Vai ser liberto de tudo aquilo que acompanha uma natureza pecaminosa, como Cristo disse, né? Que do coração do homem que procede os adultérios, os homicídios, os falsos testemunhos, as feitiçarias, as blasfêmias, as loucuras, né? Tudo isso procede do interior do coração do homem. Então, à medida que nós vamos sendo iluminados, à medida que nós vamos sendo santificados pela verdade, nós vamos sendo libertos pelo conhecimento da verdade. O fruto do conhecimento da verdade é a libertação, tá certo? Então, é fundamental, né, nós permanecermos na palavra do Senhor Jesus. É fundamental que nós venhamos a permanecer. O Senhor aqui em João mesmo, no Evangelho segundo João, capítulo 4, capítulo 15, versículo 4, Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Né? Quando nós permanecemos na palavra dele, nós permanecemos nele. E quando nós permanecemos nele, ele permanece em nós. Né? Ele permanece em nós. Esse é vamos dizer assim, uma das bênçãos de permanecermos no Senhor. Aqui também no versículo 7, veja o que o Senhor diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Né? Ou seja, ao verdadeiro discípulo, ele pode pedir o que ele quiser ao Senhor. Né? Só que quando nós nos tornamos discípulos verdadeiros, né, nós somos transformados. A verdade, ela nos liberta de tudo que nós precisamos ser libertos. Né? Ninguém vai se tornar um discípulo verdadeiro de Cristo. Ah, beleza, essa palavra aqui diz que se eu permanecer em Jesus Cristo e as palavras dele permanecerem em mim, eu posso pedir o que quiser e ele vai me fazer. Então eu vou pedir ao Senhor um helicóptero. Vou pedir ao Senhor uma BMW. Né? O cara ganha R$1.500 por mês, que é uma BMW. Né? Eu vou pedir ao Senhor um apartamento no Horto Florestal. Peraí, meu irmão, não é isso que Deus está dizendo. É preciso entender o que o Senhor está falando. Né? Jesus também diz, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Né? Jesus Cristo, sendo o Rei da Glória, ele veio a esse mundo e ele não tinha nem onde encostar a cabeça. Né? Ele não tinha nem onde encostar a cabeça. Então, o padrão do tudo que você pedir, o Senhor vai te conceder, não é o padrão de bens materiais, de sucesso financeiro, de felicidade aqui, ali e acolá, porque a Bíblia, né, Cristo nunca prometeu felicidade na terra. Ele disse, olha, eu vim para trazer espada, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lá no livro dos Salmos, né? Davi diz o quê? Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Nós vimos aqui João 15, né?
Lá em João 15, aquela questão da videira verdadeira, por fim, né, no versículo 9, ele diz o quê? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é vós. Então, meu irmão, se você está num lugar em que te odeiam, porque primeiro odiaram a Cristo, teu Senhor, você não vai esperar felicidade nesse mundo. A nossa felicidade verdadeira, ela está nos céus. A Bíblia diz que a nossa verdadeira pátria está nos céus. A Bíblia diz que nós aqui na terra somos peregrinos e forasteiros. Então há um péssimo entendimento do que diz a Bíblia Sagrada. Infelizmente é um trabalho de alguns ou de muitos pregadores, com essa coisa de uma felicidade tremenda, maravilhosa, parecendo que o paraíso é aqui. Para o crente, para o servo de Deus, aqui é o inferno, meu amado. O paraíso é lá nas alturas, o paraíso é acima do terceiro céu, entendeu? Então aqui na terra, para nós, os filhos de Deus, os eleitos do Senhor, isso aqui é um verdadeiro inferno, tá? Isso aqui é um verdadeiro inferno. Isso aqui não é o céu nem o paraíso, não. O paraíso que eu quero não é esse aqui, não, né? O paraíso que Cristo prometeu para nós não é aqui, não, né? Haverá novos céus e nova terra, mas não é nesse aqui não, meu querido, que vai haver essa felicidade toda, que você não vai chorar, que você não vai entristecer, que você não vai adoecer, que você não vai ter problema. Aqui não, só quando houver novos céus e nova terra, e o Senhor colocar a morada dele aqui com os homens, no novo céu e na nova terra que ele fizer, com a nova Jerusalém, tá certo? Então vejam bem, ele não prometeu essa felicidade aqui na terra. Ele diz: você vai ter problema, você será odiado de todos por causa do meu nome, vão entregar vocês, vão trair vocês. Dentro da casa de um homem, pai vai se levantar contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, marido contra mulher, sogra contra nora, e por aí afora. E vai se levantar um contra os outros. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus está dizendo que quando nós abraçamos a fé, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, começam os problemas, começam as inimizades, começam as diferenças, né? É isso que Cristo está dizendo. Esse evangelho barato e fácil aí, né? O evangelho da porta larga, o evangelho do caminho espaçoso, que dá para todo mundo. Jesus diz: amigo, a porta larga e o caminho espaçoso dá na perdição. E é muita gente que entra por essa porta. Porta estreita, caminho apertado, dá para a salvação, e por elas poucos entram. E Jesus diz: porfiai, insista, persevere, teime entrar pela porta estreita. Então ele diz: olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quando você permanece em Cristo, ele permanece em você. Quando você permanece na palavra dele, você se torna de fato, evidenciado em você que você é um verdadeiro discípulo do Senhor. A consequência, o resultado de você permanecer em Cristo e na palavra dele é o conhecimento da verdade. A verdade celeste, a verdade eterna, a verdade dos céus, a verdade contida na palavra de Deus, as verdades contidas na palavra de Deus, que toda ela no final é uma verdade só que ela é tão transcendente que você não pode dizer: é isso aqui a verdade, né? É algo transcendente, é algo infinito. A Bíblia diz que nem o céu dos céus podem conter a glória de Deus. Quanto mais você resumir toda a verdade de Deus em uma só palavra, em um só item, em uma só expressão. Tá certo? Então é algo muito maior do que o que nós podemos imaginar, né? Aqui também João 15, versículo 10, o Senhor diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Ou seja, quando você guarda os mandamentos de Cristo, quando você vela, quando você cuida para obedecer ao Senhor, você permanece no amor de Cristo, da mesma forma que ele obedecia e permanecia em obediência diante do Pai, e ele permanecia por isso no amor do Pai. Então, às vezes as pessoas dizem: ah, Jesus te ama. Jesus ama você. Mas se você quer permanecer no amor dele, Jesus te ama, mas se você não guardar o que ele manda, se você não observar as ordenanças dele, você não vai permanecer no amor do Senhor. Só permanece no amor do Senhor quem guarda os seus mandamentos. Ele tem um amor a todas as pessoas, o amor geral, o amor comum, né? Mas o verdadeiro amor, o amor que permanece, ele é acompanhado de obediência, né? O Senhor não permanece com os filhos desobedientes, né? Os filhos desobedientes vai chegar um momento em que ele vai ter um destino lá, o destino da desobediência, né? O destino cujo fruto a desobediência vai trazer para ele. Mas Cristo disse: se você guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor do mesmo jeito que eu guardei os mandamentos do meu Pai, e no amor do meu Pai eu permaneço. Então permaneça guardando a palavra de Deus.
Como diz a Bíblia, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Se mantenha firme no caminho do Senhor. Não se afaste jamais, não desanime jamais. Persevere, busque, clame ao Deus Todo-Poderoso. Pratique a sua devoção diária. Tire tempo para oração, meditação e leitura da palavra do Senhor. Faça o bem a você mesmo. Tenha comunhão com Deus. O apóstolo Tiago ele escreve lá dizendo que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, o diabo fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós outros. Se chegue a Deus, Ele vai se chegar a você. Ele é o Deus de todo poder. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que batiza com o Espírito Santo. Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que unge com o poder do seu Espírito. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, será sempre o mesmo. Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir. Então permaneça na palavra dele e você permanecerá no amor dele. Permaneça nele, ele permanecerá em você. Permaneça nele e você se torna verdadeiro discípulo. Muita gente aí diz, eu sou discípulo de Cristo. Mas de repente não é um discípulo verdadeiro, porque não leva tão a sério a vida com Deus. Não leva tão a sério o quanto deveria o seu compromisso de vida com o Senhor. Não leva tão a sério a reverência e o temor que é devido a Deus. Né? Eu vejo muita gente dizer que é servo de Cristo e não demonstra o menor temor a Deus. Né? É um servo de Cristo e tal. É um servo muitas vezes descompromissado. É um servo que nunca está pronto para servir a Deus. É um servo que não se purifica, né, de defeitos para poder estar apto para Deus, purificado e útil para toda boa obra. É aquele servo relapso, aquele servo que para ele não importa, não interessa se ele prega, se ele fala, se ele intercede, se ele evangeliza, né? Ele é indiferente ao sofrimento dos outros, né? E quando ele ajuda alguém, não é para receber alguma coisa de Deus, né? Quando você ajuda, não é para receber alguma coisa de Deus. Às vezes a gente vê tanta gente fazendo bem, só que faz uma propaganda tremenda. Cristo fazia leproso ficar curado e dizia, não diga nada para ninguém. Né? Os próprios irmãos de Jesus, né, diziam, ninguém faz o que tu fazes e em oculto, se você quer ser conhecido do público, não é assim que você deve fazer. Né? Por quê? Porque Cristo fazia muitos milagres, mas ele não fazia em praça pública, ele fazia nas praias, ele fazia nos desertos, ele fazia próximo aos montes, ele fazia nos vales, ele fazia em regiões desérticas, ele fazia fora da cidade. Né? É isso assim que ele fazia. E quantas vezes ele dizia, não diga nada a ninguém, não diga nada a ninguém, não conte nada para ninguém. Às vezes você vê a pessoa dar um pedaço de pão, uma cesta básica, tira a foto, bota na internet, bota no YouTube, bota no Instagram, bota no Facebook, bota em tudo. O que é isso? Né? É como o Senhor Jesus diz, na verdade vos digo que já recebeu a sua recompensa. Você entendeu, queridos? Então, permaneça na palavra de Deus, conheça, né? Porque para permanecer precisa conhecer. Conheça a palavra de Deus, permaneça nela, você se torna verdadeiro discípulo do Senhor. Né? Que adianta sermos um discípulo falso? Que adianta você chegar numa loja com uma nota de R$100 falsa? Né? Você não compra nada, meu amado, porque aquilo não tem valor nenhum. Aquilo não tem valor nenhum. Você não compra nada, não paga nada porque não tem valor. É um discípulo falso. Ele tem nome de que vive, né? Como o Senhor escreve ao anjo da igreja de Sardes. Né? Você tem nome, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz. Você tem nome de que vive, mas está morto. Quantas pessoas têm nome de que vive e está morto? Né? Por quê? Porque não permanece na palavra do Senhor. Tá certo? Então permaneça na palavra, se torne, seja verdadeiro discípulo, a verdade te será revelada e você vai ser liberto, meu amigo, de todo tipo de treva que possa haver na tua mente, na tua alma, no teu espírito, no teu coração. Porque tem um monte de crente, né, que é ferido, é melindrado, é doído, é machucado, é rancoroso, é duvidoso. Né? Tem um monte de crente cheio de ferida, coitado. Né? Está cheio de ferida. É muita ferida. Né? Como é que você pode se relacionar com um Deus vivo, um Deus que te perdoou, um Deus tão maravilhoso e continuar cheio de ferida, meu irmão? Tem alguma coisa errada, né? Esse conhecimento de Deus não te foi revelado.
Mas por que o conhecimento de Deus não te foi revelado? Por que não veio a revelação que traz a luz, que traz a libertação? Porque não se permaneceu na palavra. Observe todas as pessoas feridas nas igrejas, melindradas. Você vai ver, ela não permanece na palavra. Aqui e ali ela tropeça, aqui e ali ela tropeça. Ela tropeça numa coisa, tropeça em outra. Ninguém pode ver, mas o Senhor vê. Né? Às vezes o irmão não vê, o pastor não vê, o diácono não vê, o presbítero não vê, o evangelista não vê, o porteiro não vê, o irmão não vê, mas Jesus vê. Jesus vê. Né? Por que há tanto crente, às vezes, ferido, qualquer coisinha desaba, qualquer coisinha fica fraco, chora, e fica magoado, e fica diferente com o irmão? Por quê? Porque, meu amado, é uma coisa só. Não observa a palavra do Senhor, não pratica a palavra do Senhor. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá certo? 1 João capítulo 3, versículo 24. Vamos aqui rapidinho, né, lá para o final. 1 João capítulo 3, o mesmo João escrevendo aí, né? Depois de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, aí vem João. 1 João capítulo 3, versículo 24. É isso mesmo? Eu estou no livro errado, desculpe. 1 João 3, 24. Diz o seguinte: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Tá? Ninguém pode permanecer em Deus sem lhe obedecer. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E olha o que o apóstolo acrescenta: e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Né? Pelo Espírito que nos tem dado. Então vejam só, aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que permanece na palavra do Senhor, permanece em Deus e Deus nele. Agora veja aí na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Tá certo? Só tem um capítulo mesmo, né? Diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai quanto o filho. Né? Ou seja, aquelas pessoas que fazem uso do Evangelho para transmitir uma mensagem que não está contida no Evangelho, que não faz parte do Evangelho, essas pessoas não têm a Deus. É o que Cristo está dizendo. Por isso você vê tanto escândalo. Uma interpretação completamente errada da palavra de Deus. Né? O homem querer transmitir uma mensagem bíblica de dinheiro, de prosperidade, de dinheiro, de riqueza, de sucesso financeiro, sucesso material, sucesso nessa vida. Né? Faz uma retrospectiva. Vê a como foi a vida secular de Cristo e dos apóstolos, que é a base da igreja. Né? Como foi? Né? Era jatinho para lá, jatinho para cá, né? Muito conforto. Foi assim? Não. Né? Como era a vida da igreja primitiva, tá certo? Às vezes aquele até que prega assim, dizendo, não, Cristo passou por aquilo para que a gente não precise passar. Negativo, meu amigo, negativo, tá certo? Cristo passou para que a gente passe também. Se você não está sofrendo ainda, você está no lucro. Mas não pense você que o plano de Deus é te cobrir de felicidade aqui na terra, não, meu irmão. Porque se a coisa invernar, aí você vai se escandalizar. Aí você não vai ter fé para se sustentar. Né? Imagina aquelas pessoas que passaram a vida inteira ouvindo prosperidade, dinheiro, dinheiro, prosperidade, felicidade, dinheiro, dinheiro, saúde, prosperidade, saúde, dinheiro, prosperidade, prosperidade, dinheiro, saúde. Aí quando vem o problema ali, a pessoa desaba. Né? A pessoa desaba. Por quê? Porque ela aprendeu errado. Ela aprendeu errado. A doutrina diz o seguinte: no mundo você vai ter problema. Você vai ser odiado, você é odiado do mundo, porque você não pertence ao mundo, porque eu escolhi você do mundo. É por isso que o mundo te odeia. Né? A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os dominadores do mundo de trevas, contra exércitos espirituais do mal nas regiões celestes. É complicado, né?
você viver num paraíso aqui na terra diante de um quadro desse. A Bíblia manda é que nós venhamos a nos revestir do poder e de toda a armadura de Deus e da força do poder de Deus, para poder resistir ao dia mal, para poder vencer tudo e para poder permanecer inabalável no Senhor. Aí sim, muitas são as aflições do justo, mas de todas os livra o Senhor. É isso que a gente tem que colocar no coração, tá certo? Então vejam só, permaneça nele, permaneça na palavra, na prática da palavra, você permanece em Cristo, você permanece no Pai, você permanece no Filho, tá certo? Ele vai amar a você, você pode orar a Ele no teu momento de angústia, de dor, de aflição e dizer, Senhor, me ouve. E Ele vai ouvir você, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra, tá certo? É isso que acontece. O segundo fato que acontece de nós nos tornarmos discípulos de Cristo é o seguinte, né? João 17, quando Cristo faz aquela oração sacerdotal, ele pede ao Pai dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que associação, né? Se você permanecer na minha palavra, você é verdadeiro discípulo meu, e conhecereis a verdade vos libertará. Aqui ele está dizendo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha a associação da palavra com a santificação, a palavra com a libertação. A palavra de Deus, ela tanto nos liberta, quanto ela nos cura, quanto ela nos santifica. Ela nos torna limpos, puros. O que é ser santo? É ser puro, meu amado. Ser santo é ser puro. Não é ser impuro, não é ser pecador, não é viver de qualquer jeito. Ser santo é ser puro, de espírito, de alma e de corpo, como diz o apóstolo Paulo. Tem que ser conservado todo o nosso espírito e alma e corpo puro, santo e irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Esse é o padrão da vida do servo de Cristo. Nesse padrão mundano que nós vemos aí, nós vemos muitos servos de Cristo vivendo um padrão mundano, tá? No final é que vai ser o problema, né? Porque, como Cristo diz, o que você tem preparado quando for te pedir da tua alma, para quem será? Tá certo, querido? Então vejam bem, Jesus pede para nos santificar, na verdade, pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos santifica, ela nos purifica, ela nos limpa de todo mal e todo pecado. A Bíblia também fala lá em Provérbios 4:18, se você quiser abrir, diz o seguinte, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso está se falando de quê? Luz, pureza, santificação. A nossa justificação, quando nós cremos em Jesus e o recebemos como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos justificados pela fé. Como Paulo escreve lá aos Romanos capítulo 5. Somos justificados pela fé em Cristo, como Paulo até diz lá, né? Creu Abraão e isso lhe foi imputado para a justiça. Tá? Então, quando nós cremos, isso nos é imputado para a justiça. Você era um miserável pecador, agora você está perdoado, você está justificado diante de Deus, ninguém te condena mais. Isso é uma coisa, justificação. Ela se dá num só momento, no momento que você crê. A santificação é um processo, é um processo gradual, pois a vereda do justo, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o processo de santificação. É um processo de aperfeiçoamento, de purificação, de pureza, de comunhão, de intimidade, de maior conhecimento com Deus, de maior ligação com o Senhor, né? E para a gente completar aqui, concluir, Filipenses capítulo 2, versículo 12, né? O apóstolo Paulo ele escreve dizendo aos irmãos o seguinte, vamos lá, Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Paulo escreve aos crentes da igreja de Filipos, tá certo? Que era a capital da Macedônia antiga, dizendo, né? A parte final do versículo diz, desenvolvei a vossa santificação com temor e tremor. Desenvolver. A santificação é o que você desenvolve. A justificação é algo que se dá num só momento, quando você abraça a fé em Cristo Jesus e o confessa como teu Senhor e Salvador. A santificação, ela é desenvolvida, é um desenvolvimento, é um processo. Por isso Salomão diz o quê? A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então vai desenvolvendo tua salvação. Como? Permaneça na
palavra do Senhor, na doutrina do Senhor. Não ultrapasse a doutrina do Senhor. Permaneça nela, tá? E para colocar um fim, né? Colossenses capítulo 3, versículo 8, né? Filipenses, depois de Filipenses vem Colossenses, capítulo 3, versículo 8. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, né? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Né? Então, é o que ele diz: despojai-vos de tudo que é ruim, meu amigo. Lance fora da sua vida. Você só vai conseguir fazer isso se você permanecer na palavra do Senhor. Aí você consegue. Tá? Permaneça na palavra. Cristo vai te amar. Ele vai permanecer em você. O Pai vai permanecer em você. Você terá o conhecimento da verdade e você será liberto de tudo que você precisa, de tudo que for treva, de tudo que for imperfeição, de tudo que for escuridão em você, de tudo que for defeito, de tudo que for desagradável em você, você vai ser liberto. Você terá uma comunhão maior, perfeita e excelente com Deus de todo poder. Faça isso, você vai ver como é maravilhoso. Que a graça, o poder, a unção do Espírito Santo seja dobrado, multiplicado poderosamente sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o brilho do seu rosto e que tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te dê a direção certa, te guie, te ilumine, te alegre, te dê bom ânimo, fé, coragem, tá? Te dê uma ótima noite de sexta-feira, te dê um excelente fim de semana na presença do Senhor. Que o Deus vivo opere na sua vida, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, segundo o poder dEle, para a glória do nome do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que Deus te abençoe, meu amado. A graça te seja multiplicada, o poder do Espírito seja sobre a tua vida. Que Deus haja no teu espírito, na tua alma, no teu corpo, na tua mente, no teu coração e até no teu subconsciente. Em nome de Jesus, te abençoe, te levante, te cure, te liberte, te salve e te encha do Espírito Santo. Graça e paz a todos vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus e, se Deus permitir, até domingo, se Deus quiser. E quero só dar um aviso, assim que flexibilizar mais, né? A questão de culto e tal nas igrejas, a gente vai armar um esquema, uma escala de culto e a quantidade de pessoas, tá certo? E daqui a pouco a gente vai estar reunido em nome de Cristo, adorando a Deus juntos em nome de Jesus, ainda que por escala na igreja, dias e pessoas por escala na igreja. A graça seja com todos vocês em nome de Jesus. Amém.